continuidade aos nossos vídeos das questões comentadas sobre as funções, vamos neste fazer o comentário sobre essas 4 questões, inclusive com essa questãozinha extra. Senhores, o ideal é que você dê uma paradinha aí no carrego do seu vídeo e tente solucionar ou resolver essas 4 questões. Bom, a nossa primeira. Considere a função y igual a 8x ao cubo. A sua inversa está interessado que você determine a inversa dessa função y, que também ele está denominada de y. Senhores, vamos chamar a função inversa de f a menos 1 de x. Bom, para chegarmos então à inversa, vamos partir da própria função, dada que é y igual a 8x ao cubo. Senhores, para iniciarmos a inversa propriamente dita, vamos fazer aqui uma permuta em 1, onde a x vamos passar a usar y, e onde a y nós vamos passar a usar x. Permutar x por y e y por x. Senhores, assim sendo feito, vamos denominar a nossa segunda afirmação de 2, e ficamos a depender de x igual a 8y ao cubo. Senhores, vamos agora partir para o final do problema. Vamos isolar y nessa equação que vai nos fornecer justamente a inversa. Então, senhores, o 8 que está a multiplicar o segundo mesmo, vamos trazê-lo a dividir ao primeiro. Então, dividindo essa equação por 8, ficamos com x sobre o 8 igual a y ao cubo. Senhores, isolando y ao cubo, ficamos com y a ser a raiz cúbica do x sobre o 8. Que fatorado 8, senhores, é 2 ao cubo. E aplicando aqui uma das propriedades de radicais, se temos raiz cúbica de x sobre 2 a 3, podemos trabalhar com a raiz cúbica de x, do numerador, sobre a raiz cúbica do denominador, que é o 2 ao cubo. E aí, então, senhores, podemos citar que a nossa inversa é a raiz cúbica de x sobre raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Opção A para essa inversa. O domínio da função real y igual a raiz cúbica de x mais 1 senhores, ele está interessado que seja determinado o domínio dessa função, que depende de um radical de índice ímpar, no caso 3, numerador. Só para dar aqui uma recordadinha, se uma função depende, sua lei, de uma função, de um radical de índice ímpar em numerador, senhores, o numerador nos dá uma condição de um real qualquer para o seu radicando. Então, radicando pode ser, ou seja, o nosso A pode ser qualquer real. Então, senhores, se não há, em outras palavras, nenhuma contraindicação para valores reais de extração de raiz cúbica, nós podemos dizer que o domínio dessa função é, em termos de intervalo, variação do menos infinito ao mais infinito. Em outras palavras, é o próprio conjunto dos números reais. Senhores, a opção correta, então, é a opção A. Agora vamos aqui a uma questão sobre complementação. Esses pontinhos de uma função é o pontinhos representado pela projeção do seu gráfico sobre o eixo as lacunas da frase acima devem ser completadas corretamente por. Então, senhores, nós temos aqui afirmações sobre a condição do domínio e imagem de uma função. Então, vamos fazer aqui um cálculo auxiliar, ou seja, vamos considerar um plano cartesiano. Nesse plano, senhores, vamos traçar um suposto gráfico de uma função, digamos, de um segmento de domínio de menos 2 a 2 e o respectivo conjunto de imagem de menos 2 a 3. Ok? Bom, vamos então trabalhar com as complementações. Em primeiro lugar, vamos aqui à condição de imagem. Então, senhores, sempre que temos uma imagem de uma função, esta imagem localiza-se sobre o eixo y, ou eixo das ordenadas. Então, senhores, a condição da imagem. A imagem de uma função então, nós temos aqui o que? Um intervalo, poderá ser também um ponto, né? Se for só um ponto, a função, ou seja,
A imagem de uma função é o intervalo ou o ponto representado pela projeção do seu gráfico sobre o eixo das... A projeção desse gráfico de função, senhores, de imagem de uma função, é projetado sobre o eixo das ordenadas. Então, em relação às imagens, nós temos aqui a afirmação A e a afirmação B, não casa nenhuma com a que nós fizemos, né? Imagem, intervalo e eixo das abscissas. Então, furou. Vamos para a condição das ordenadas, senhores. Ou seja, o domínio, em outras palavras, de uma função, o domínio de uma função é, podemos dizer, um intervalo ou um ponto, né? Que é representado pela projeção dos seus gráficos sobre o eixo das abscissas. Ou seja, o domínio de uma função é o intervalo representado pela projeção do seu gráfico, projeção do gráfico da função sobre o eixo das abscissas, eixo X. Então, senhores, nós temos como preenchimento correto a opção é domínio, intervalo e o eixo das abscissas. Então, senhores, aí uma pequena questão de revisão sobre complementação de uma maneira verdadeira. Senhores, uma questão extra que é bastante importante. Determinar a função g de x, sabendo que a f de x é 5x e a f da g de x é 10x mais 25. Senhores, ele está pedindo a função simples interna, fornecendo, digamos, a externa da composta e a própria composta. Então, ele está pedindo a g de x dessa nossa função. Então, senhores, uma das maneiras de chegarmos lá para verificarmos qual dessas 5 opções é correta. Nós temos, vamos chamar de 1, a afirmação dada, que f de x é o 5x. Afirmação fornecida pelo problema. Bom, passo 2. Vamos substituir o x por g de x. Por quê, senhores? Para chegarmos a encontrar a composta aqui nessa f correndo por fora. Então, nós vamos usar o x por g de x na lei f. Então, senhores, assim sendo feito, ficamos com a f da g de x igual a 5 vezes o valor do x, que é o g de x. Olha bem, senhores, temos agora já outra afirmação da f da g de x. O que tiramos, então? Pode-se dizer o final do problema. Nós temos desde o princípio que a f de g de x é o 10x mais 25, afirmação do problema. E encontramos com a substituição do x por g de x, que a f da g de x é 5 vezes g de x. Senhores, então podemos dizer que essa afirmação 2, a f da g de x, é igual à afirmação 3. Então, senhores, que tiramos? Que se os dois primeiros membros são iguais, os dois segundos também o são. E aí, senhores, ficamos a depender de 5 vezes o g de x igual a 10x mais 25. Ora, vamos isolar o g de x. Para isso, podemos dividir essa equação ou afirmação por 5. E daí, então, podemos dizer que temos que a g de x é igual ao 10x por 5, é o 2x, mais 25 por 5 é o 5. Ou seja, senhores, a nossa g de x é o 2x mais 5, em termos de opções, é a nossa A. Questãozinha importante, hein, senhores? Bom, deixamos essas 4 afirmações para a nossa próxima aula vídeo. Senhores, no mais, um abraço, valeu, bons estudos e até a próxima.